Fazendo tudo igual, o Charles vai ter resultado diferente? O brasileiro Charles do Bronx tem compromisso marcado no UFC 294, vai tentar recuperar seu cinturão em Abu Dhabi, na cidade onde ele perdeu, enfrentando o mesmo lutador que é o Islam Makhachev. Muita gente está se perguntando, será que o Charles vai mudar alguma coisa, além de não caminhar com aquele leão amaldiçoado, né? Será que ele realmente vai chegar mais cedo, vai fazer uma preparação diferente, vai usar uma estratégia diferente? E parece que a coisa não está caminhando nessa direção. Diego Lima deu uma entrevista para o canal Portal do Vale Tudo, lá para o Alonso, e falou o seguinte, que para cada atleta tem condições diferentes, que tem atleta da Diego Lima que chegou faltando 3 dias para pesagem e conseguiu se dar bem, conseguiu uma vitória, que o Charles conseguiu se dar bem em vários locais em que ele teve que viajar, quando lutou contra o Gate ou outros atletas, lutando na casa dos adversários, e que ele acha que o Charles se sente mentalmente mais desfavorecido quando está longe de casa. Ele falou, o Charles não gosta de ficar longe da filha dele, longe da casa dele, longe da cama dele. Mas aí, se o Charles fizer a mesma estratégia, será que ele vai ter resultado diferente? E tá aí uma situação complicada, porque o Alonso perguntou exatamente para saber se ele iria, talvez, com um pouco mais de antecedência para Abu Dhabi dessa vez, para talvez não sentir o baque, né? E a gente pode recordar do próprio Khabib Nurmagomedov falando do próprio Justin Gaethje, né? Como isso impacta, né? Como na luta entre eles, né? No final dos rounds, o próprio Khabib já estava percebendo que o Gaethje já estava totalmente sem gás, inclusive falou com ele dentro do próprio octógono, né? Você devia ter chegado antes, né? Você devia ter se preparado melhor, porque até o próprio Khabib, quando ele próprio falou, né? Quando ele chega sem antecedência toda, ou às vezes até com antecedência, ele sente o baque no corpo, né? Do aspecto físico uma semana daquilo, sem dormir, né? Sem dormir direito, sem conseguir lidar com essa situação. Então, eu concordo com o Diego Lima que não é todo mundo que sente igual. Os lutadores vão sentir mais, outros menos, isso eu concordo. Mas eu discordo que eles vão sentir. Tá? O problema ele vai chegar para todos eles. Alguns podem sofrer menos, outros podem sofrer mais. Mas a gente vê isso acontecendo já com bastante recorrência, né? Para quem não lembra, quando a luta do Caim Velasquez contra o Fabrício Verdun, isso foi um ponto de diferença absurda, né? O Fabrício Verdun chegou com muita antecedência para lutar num local onde a altitude era muito elevada. E conseguiu ter uma vantagem muito grande em cima do Caim Velasquez, que até aquele momento sempre foi, apesar de todas as lesões, considerado um cara que, para um peso pesado, tinha um gás de sobra e não conseguiu lidar com aquilo. A gente teve há pouco tempo atrás um evento que aconteceu dentro dos Estados Unidos, que foi no local onde os lutadores não estavam muito adaptados. O que aconteceu? O card inteiro sofreu. Todas as lutas a gente viu e a gente foi percebendo, foi engraçado a gente vendo o evento acontecendo. Cara, o que está acontecendo? Os lutadores estão ficando cansados mais rápido, né? Esses lutadores, a gente já estava acostumado a ver ele lutando 3 rounds de qualidade, chegando no metade do segundo round já está morto. E foram todas as lutas que isso aconteceram. O que foi? Local onde realmente precisava que os lutadores se adaptassem melhor às condições daquela região e não aconteceu. Então, eu acho que o problema ele vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que o aspecto mental também tem um grande fator nessa luta. Pois é, o cara tem que dividir entre 2 coisas, né? Tem 2 coisas acontecendo. Fisiologicamente, você tem uma adaptação a um fuso horário, o seu ritmo circadiano vai estar deslocado da claridade da noite, você vai querer dormir na hora errada, acordar na hora errada, o horário da luta é um horário que você não está acostumado a treinar, então você não vai estar no seu ápice físico, a não ser que você vá antes e vá fazendo uma progressão. Você está acostumado a treinar sempre no Brasil no horário de 2 da tarde, e aí você vai lá e vai ter que lutar no horário de 2 da manhã. Seu corpo está acostumado a estar dormindo nessa hora. Então, a liberação de hormônios e tal, então tem um monte de coisa que acontece. Eu vou ficar dando aula de fisiologia para vocês, mas é um problema fisiológico. Vai acontecer, ponto. Tá? Isso é uma coisa. Agora, tem um outro problema que é um problema psicológico. Pô, o cara ele não consegue se concentrar no treino quando ele está longe da família, quando ele está longe da filha, ele não consegue, fica pensando em outras coisas, se distrai com facilidade, ele não está focado porque está pensando num problema que está acontecendo na casa dele no Brasil. Outra coisa. Então você vai ter que balancear. Qual desses 2 pontos vai ser mais importante ou é mais importante? Pelo que deu a entender na entrevista lá do Diego, o mais importante vai ser preservar o mental do Charles, né? O Diego, ele falou repetidas vezes que o Charles, ele é feito de superação. Se você coloca um obstáculo que fisicamente está na frente dele, ele consegue passar, mas mentalmente é melhor você manter o Charles no lugar de conforto. Então eu acho que é por aí que a equipe Diego Lima vai trabalhar, ou seja, vai tentar chegar
em cima da hora, não, mas estava assim, não com tanta antecedência. A gente tem um vídeo aqui soltando que o Paulo Borrachinha mandou muito bem, né? Borrachinha anunciou lá no canal dele que tem uns 50 dias antes para Abu Dhabi. Eu achei excepcional, 50 dias é ótimo, mas pro Borrachinha, a parte física parece que é mais importante para a equipe dele do que a parte mental. Parece que a parte mental do Borrachinha, o rei dos memes, tá boa em qualquer lugar. Pro Charles, parece que a equipe dele está considerando uma coisa um pouco diferente. E querendo ou não, gente, quem melhor para saber isso é a equipe dele, né? É o Diego Lima. Então, se o Diego Lima está dizendo que realmente esse aspecto é muito mais importante para o Charles, é isso mesmo. E não adianta também a gente, como o André falou, levar o Charles com 3 meses de antecedência para ele ficar preocupado com a família e esse aspecto mental ter um fator tão preponderante na preparação dele e ele não conseguir se preparar direito, não conseguir treinar, não usar esses meses que ele teria de camp dentro de Abu Dhabi da forma melhor, né? E ele não usar isso de forma favorável para o seu camp. Então, eu acho que chegar muito em cima da hora é errado, mas eu não acho que ele também está chegando também no dia da luta, né? Ele já chegou com algumas semanas de antecedência na primeira luta, eu acho que ele deve manter isso, talvez aumentando ou diminuindo um pouquinho, mas não vai sair talvez muito dessa situação. Então, eu acho que só precisamos tomar cuidado. Quando você realmente faz as mesmas coisas, já tendem os resultados virem da mesma forma. Realmente foi uma noite que o Charles se apresentou de uma forma muito diferente. Eu não estou tirando nada do adversário dele, eu só estou dizendo que foi estranho ver o Charles daquela maneira, muito apático, não avançando, não partindo para cima, quando ele geralmente fazia em outros combates dele. Pode ter tido sim um impacto do fuso horário, do jet lag? Pode, não dá pra gente negar que não. Mas vamos torcer para que o aspecto mental e a forma com que o Charles está vindo para essa luta, para um revanche, etc., tenha talvez uma preponderância muito maior sobre o aspecto físico, porque como a gente falou, você pode sim colocar como preponderante muito mais o aspecto mental, sem problema nenhum. A equipe dele sabe muito melhor do que a gente. Mas a gente não pode negar que o aspecto físico vai acontecer. Pode acontecer menos para um ou mais para outros, mas que ele vai acontecer, ele vai. Pois é, e aí esse balanço a equipe vai fazer. Pelo jeito, o Charles estava fisicamente bem na primeira luta dele contra o Makhachev e mentalmente talvez não tão bem. Então a equipe vai fazer algum arranjo aí. Vamos ver quando é que o Charlinho de fato vai lá para Abu Dhabi para fazer essa luta. E um fator que eu acho que é interessante é que o Charles falou assim, se eu não conseguir lutar no Brasil pela minha revanche, eu queria lutar em Abu Dhabi. Pô, lá onde você perdeu, ele justamente é onde eu perdi, é onde eu vou buscar. Então, tá vendo que a parte desse estímulo que ele tem, desses desafios que ele se coloca, fazem parte do que fazem o cara crescer, ou pelo menos do que fazem ele se motivar a treinar e aí tentar buscar. Se ele vai conseguir ou não um resultado, eu não sei, mas pelo que a experiência trouxe na carreira dele e para a equipe dele, quanto mais você estica essa parte, melhor ele consegue desempenhar dentro do octógono. Mas o que vocês acham? Vocês acham que o Charles deve ir igual Borrachinha, já agora no início de setembro, ou vocês acham que tá bom ali 15 dias antes para fazer uma aclimatação ali mais ou menos e já chegar para poder fazer o combate? Coloca nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e até mais! Até mais!